aqui, em frente e verso, um está mostrando a localização desses pontos que são usados. É um procedimento. E o outro dá o que é chamado a receita básica. Tá? Para quem quiser a apostila a respeito, tá? Eu mando para quem quiser. Tá? Então, nós temos o seguinte. Primeiro existe uma fase chamada de preparação, que inclusive é usado para, caso tiver uma reversão de polaridades, esse vai corrigir a polaridade. Eu não sei explicar de outra forma, mas já encontrei essa mesma questão em outras técnicas. Em outras técnicas, né, existem técnicas que medem a força dos músculos a resistir a uma pressão. E quando a pessoa pensa numa coisa ruim, de repente o músculo fica fraco. Chama de... bom, um dos nomes é cinesiologia especializada, 3 em 1, né? Eu fiz treinamento nessa área também, também bastante interessante, porque o corpo da pessoa, a força do músculo fala, comunica com a gente, tá? Então, e lá também surgiu essa questão de polaridade, tá? Então, a primeira parte realmente vai estar para inverter essa polaridade. Então, para eu fazer a orientação, eu vou simplesmente dizer problema, tá? Então, eu não vou... bom, eu vou tentar explicar. Então, vamos dizer que eu descobri que eu tenho medo de... Bom, aquela mulher psicótica que eu tive na segunda família. Tinha momentos que era óbvio que que a agressão dela era porque ela estava com inveja. Eu havia tido um sucesso, por exemplo, o que mais me marcou, eu tirei nota 10 numa prova de matemática e levei surra porque ela não gostou da letra, da caligrafia. Aquilo me fundeu a cabeça. Tá? E, meio natural, fico com medo de sucesso. E vai tomar o medo de consequências de inveja do outro. Tá? Então, vamos dizer, então vou trabalhar o medo da inveja dos outros. Ok? Aí, cada um de vocês vê a sua crença, a emoção que causa, né? Mesmo que eu acredito que, ou mesmo que eu tenho medo que, ou mesmo que eu tenho raiva que, tá? Então, vocês vão preencher essa lacuna, porque essa frase vai estar, chama de ponto de karatê, porque é onde a mão bate quando a gente dá um golpe de karatê, e tipo com 2 dedos, e leve, não é para, né? Leve. Então, no meu caso seria, mesmo que eu tenha medo da inveja dos outros, eu me aceito e me amo profundamente, completamente. Mesmo que eu tenha eu me amo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha este medo da inveja, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ok? Aí eu vou para a sequência. Então, aí eu vou já poder simplificar. Então, no meu caso, esse medo. Pode ser essa crença, pode ser essa raiva. Então,
essa coisa, né? Então, aí eu vou bater aqui no ponto do fim do sobrancelho, né? Esse ponto em cima do olho. Então, mais ou menos uns 5, 7 vezes. Então, esse medo da inveja dos outros. Esse medo da inveja dos outros. Aí eu vou para o lado do olho, lá onde começa o ossinho, tá? Esse medo da inveja dos outros. Esse medo. Esse medo. Aí eu vou embaixo do olho. Isto, né? Pode ser um lado só, pode ser os dois. Esse medo. Esse medo. Esse medo. No lábio, embaixo do nariz, bem no meio do lábio. Então aí talvez é melhor fazer com uma mão só, tá? Esse medo, esse medo, esse medo. Aí, na dobra, tá? Esse medo, esse medo, esse medo, tá? Aí, a clavícula faz um cantinho, tá? Então, o lado de dentro desse cantinho da clavícula, tá? Percebe esse canto do osso da clavícula? Tá achando? É. Isso, tá? Esse medo. Esse medo. Tá? Aí faz um pouco nem como macaco, esse medo. Um pouco mais alto. Isto, tá? Esse medo. Para mulher, é ao lado, abaixo, isso. E mais ou menos onde passa o sutiã. Ok? Esse medo. Ok? Alguns não usam, mas eu pessoalmente mantenho abaixo da mama, né? Ok? Mesma coisa. Esse medo. Tá? Essa é a parte que foi mexendo com os meridianos, tá? Aí nós vamos entrar numa parte que lida com a programação neurolinguística, com os hemisférios. Então, primeiro, ainda vamos fazer mais um pouquinho dos meridianos, desculpe. Aqui ao lado externo da unha, esse medo. Isso. Aí, esse medo. Mesma coisa. Tá? Ao lado da unha. Aqui. Esse medo. Vamos pular o próximo dedo e vai para o dedinho. Esse medo. Tá? Bom, agora esse que nós pulamos, nós vamos entre o ossinho desse dedo e o ossinho desse, tem um espaço, né? Então, nós vamos batendo de leve nesse espaço entre os dois. E aí, nós vamos no procedimento de programação neurolinguística. Olho aberto, esse medo. Olho fechado, esse medo. Sem mexer a cabeça, olhe para um lado, para baixo, né? Esse medo. Olhe para o outro lado, para baixo, esse medo. Fazer um círculo lento com o olho. Para um lado, esse medo. E para o outro, círculo na outra direção, voltando. Esse medo. Agora cantarolar. Agora conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cantarola. Ok? E vamos outra vez. Esse medo. Essa crença. Esse medo. Ok? O lado do olho. Esse medo.
esse medo, esse medo. Um pouco mais para cima, bem na ponta do olho. Mais para cima, mais para cima. Mais para cima. Isso, aí. Aham, esse medo. Embaixo do olho, esse medo, esse medo, esse medo. Ok? Lábio, esse medo, esse medo, esse medo. Queixo, esse medo, esse medo. Clavícula, esse medo, esse medo, esse medo. Os asas, esse medo, esse medo, esse medo. Embaixo das mamas, esse medo, esse medo, esse medo. E topo da cabeça, esse medo, esse medo, esse medo. E inspira. Respira. Como está se sentindo? Às vezes a gente termina uma rodada desses meio... A gente se sente mexida. Me acalmou. Estava por dentro meio... É isso, né? Tá? Agora, na realidade, antes de fazer... Né? Mancada minha, mas também ela não colocou aqui, então eu esqueci. Geralmente, antes, a gente pensa naquela crença, naquele medo, aquela emoção, e vê que número vem na cabeça. De 0 a 10, qual é o tamanho? Tá? Se o medo, que eu estou quase numa crise de pânico, então é um 10. Né? Às vezes a gente sente a coisa no tamanho, não, é 1000. Tá? Aí, quando a gente termina a rodada, e como está agora? E quase sempre a gente vê que baixou. Às vezes baixou 1 ponto, às vezes baixou 5, às vezes virou 0. Isso que é interessante. Se pegamos bem no X da questão, é incrível, como de repente, pá. Então a gente pensa naquele assunto e não traz emoção, não desperta emoção. Não, por exemplo, então simplesmente lembra do assunto que você estava pensando, da crença que você começou, e meio olha, tá. Pensando como eu estava quando eu comecei, tá, não dei número, então fica difícil quantificar, mas como está agora? Está mais calmo? Essa droga de coisa funciona. Eu poderia dizer que baixou 3. Isso, maravilha. Eu estava bem agitada internamente, assim. Exatamente, tá? Então, tem questões, né, quando a gente está no meio de uma crise, de alguma coisa, então faz de hora em hora, faz toda vez que volta a sensação de crise, entendeu? Vai fazendo. E quanto mais a clareza sobre do que está fazendo, usando esse técnico, quanto melhor os resultados. Então, não adianta ficar... porque eu sou ansioso e medroso. Mas começa... Não, porque eu sinto medo quando eu vou pegar ônibus. Ou eu sinto medo quando vou fazer prova. Começa sendo quanto mais específico possível. Ou, quando eu passei por aquela surra depois da caligrafia por causa de 10 numa prova de matemática... Os meus sentimentos daquela, né? Entendeu? Então, quanto mais específico, quanto mais claramente definido a crença que está sendo trabalhado, ou sentimento, situação, quanto melhores os resultados. Mesmo assim, vamos dizer que tem uma questão, pessoa hiper ansiosa. Então, muitas vezes, uma pessoa ansiosa
cronicamente, são uma coleção de coisas. Aí eles falam, nem como, ele compara, então imagina uma mesa que tem 1000 pernas. Então você vai cortando um, cortando outro, cortando outro, cortando outro. Chega a hora que a mesa cai, porque não tem perna o suficiente para manter ela em pé. Então, não importa aquelas outras pernas que ainda não foram cortadas. A mesa já caiu. Tá entendendo? Tá? Então, sim, para quem quiser, eu passo a apostila. É grande demais para imprimir, distribuir, né? Esse tipo de coisa, mas, né? Leiam, é interessante. E usem. Sensei, hoje, coincidentemente, eu estava assistindo um vídeo sobre a EFT, né, no Brasil, e ele estava falando sobre dores físicas, né? Uma dor nas costas, uma dor de cabeça. Sim. Essa até um pouquinho mais simples que essa, com menos. Sim. Mas também, ele fala assim, olha, vai diminuir a dor na primeira vez, se não diminuir, faz mais um, mais dois. Isso. Não, eu fiquei curiosa para tentar, né, uma dor de cabeça nas costas. Isso, tá? E realmente, como falei, não é uma panaceia universal, mas está sendo usado em muitos lugares com excelentes resultados, inclusive para estresse pós-traumático, tá? Nos DVDs tem questões de atendimentos de veteranos das guerras que os americanos inventam. Né? Pode ser bom para ansiedade também, para quem quer parar de fumar. Sim. Já para coisas, em comparação, bem mais simples. Né? Então, realmente, eu acho muito recomendável que vocês procurem desenvolver e aplicando em cima daquela listona de crenças. Tá? Ok? Alguém pode ir fazer um café? Eu acho que tem pessoas que estão precisando do café. Tá? Não trabalho com nomes, né? Não. Eu estava quase fazendo assim. Isso. Assim, meu Deus, será que melhorou, Fábio? Mas não é o único. Ele não é o único. Aí que tá. Eu tava bem antes do almoço, mas eu sei, não, mas aí acho que eu tenho evitado comer, tô comendo menos carboidrato. Aí hoje foi carboidrato. E aí me dá a mesma coisa também. Me dá também, né? Eu também venho de muito, eu saí, eu tava ali já na mesa, já tava sentindo. O mais chato é que estava gostoso o almoço, né? Gente, não, olha, vai ter que repetir, porque vocês começam. O que eu faço? Eu pego a garrafa de água com gás, eu derramo lentamente no menor. Lá naquela prateleira, tá? Por favor. Agora falando até na carne, que aí tá falando, bom, falando do Buda, né, que aí a atividade ter lucro, ou ficar rico, sei lá, com a morte de animais. Então, isso é algo que dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, de uma maneira mais ampla, ela é permitida. Então, essas pessoas que trabalham em frigoríficos, se elas fossem budistas, como é que elas iam fazer? Ok, eu não... Isso. Né? Não, eu não iria chutar eles para fora. Mas, por exemplo, a pessoa que quer ser monge seria mude de emprego o mais antes possível. Tá? Cai um pouco no mesmo problema com quem é policial, que carrega armas e às vezes acaba matando. Uhum. Ou pessoa que vai para o exército, que pode acabar... Desculpa, é água quente mesmo? Pode ser. Isso. Então, bom... É porque assim, na verdade, você falado da... isso. Bom, deixa como tá bom. Ser Tá? rico, né?
Isso. Aí será que aí tem uma diferença? Tem uma a profissão, diferença, tem as pessoas exatamente. que não são ricas, né, Exatamente, por isso. Elas, exatamente. elas Exatamente. Não, é uma fonte muitos, de renda delas. isso, exatamente, né? Policial ou cara Isso. que trabalha lá. Exatamente. Tem Exatamente. O pequeno açougueiro ali também. Quem é rico são os acionistas, né? Que nem fazem isso diretamente. Né? Exatamente, Tem exatamente, um cara né? ali de Dono lá da Vianópolis, JBS. Isso, um exato. açouguezinho ali na Exato. beira da estrada ali e tal. Exato, né? Ainda existe isso. Exato, mas, ok, um dos grandes aprendizados no Japão, porque a função do monge, ou monja, né, é de não discriminar, tá? E já nas primeiras semanas no Japão, eu conheci uma monja norte-americana que estava trabalhando num templo grande em Tóquio, e ela que liderava atividades para os estrangeiros em inglês, né? Mas também ela ajudava em muitas das cerimônias e cerimônias funerárias, coisas assim. Ela falou: a gente sempre percebia quando era um funeral para alguém da Yakuza, que é a máfia japonesa, porque de repente era uma cerimônia cheia de homens jovens, a grande maioria, vestidos de ternos pretos, poucas mulheres. E ele descreveu um pouco mais. E a gente recebia eles do mesmo jeito que todos os outros. Estamos plantando sementes. Simplesmente. Plantando sementes. Né? Isso realmente é a nossa postura, ele não julgar. Então, mais ainda, né? A pessoa vem, né? A pessoa alega, sim, se puder estar mudando de emprego, eu tenho certeza que o ambiente, um outro ambiente seria muito mais agradável do que o ambiente de um abatador. Sim, porque a egrégora do abatedor. Exatamente, né? Mas eu não vou ficar julgando a pessoa porque, né, é um emprego que conseguiu, tá? Eu não vou dizer, você tem que parar com isso, senão você vai para o inferno e, né? O ser humano é omnívoro, se acredita em termos de pesquisa, em termos de ciência, de que o ser humano deu esse salto intelectual por causa da carne, que é muito mais fácil absorver a proteína da carne comparado com o vegetal, e o meu corpo não consegue tirar energia suficiente do vegetal. E especialmente a partir do momento que descobriu como cozinhar aquela carne. Então, acredita-se que esse salto se deu por causa da carne. E para nós no Zen, considerar a planta como disponível para comer livremente e sem qualquer outra consideração, enquanto que a carne não, nós temos que sentir dó do coitado da vaca. Né? Para isso, no ponto de vista do Zen, isso é fazer uma discriminação, uma diferenciação. Aí outros falam, não, porque vamos dizer, o valor unitário, né? O tamanho do sofrimento. Mas quem vai dizer que para a cenoura, para o tamanho da cenoura, o nível de sofrimento ser arrancado da terra e jogado em água fervente não seria o mesmo do sofrimento daquela vaca? Os dois, ao meu ver, sofrem ao perder a vida. A batata também foi abatida. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, a minha obrigação é de comer em moderação,
Vocês viram a quantidade que eu como. Não justifica o meu peso, eu sei. Né? Deu menopausa. Coca-Cola. Mas não é só isso. Não é só isso. Né? Se fosse só a Coca-Cola era fácil. A culpa é da Coca-Cola. Né? Mas é de comer com respeito e em moderação. Respeito e gratidão em moderação. Somos seres vivos que dependem de seres vivos para continuar vivos. E o mundo está estruturado em cima disso. Tá? Sim. Não, eu só fazer um comentário, mas que você estava falando da diferenciação, né, do valor, se dá uma coisa mais que outra. Porque eu lembrei que alguma história de um dilema, assim, que surgiu num grupo budista, que seria em relação, porque os animais ali daquela comunidade, os cachorros, eles estavam com parasitas neles, né? Então se surgiu esse dilema, vamos tirar os parasitas ou não? Porque os cachorros estão sofrendo ali. Então, essa questão, assim, né? Exatamente. Não, quando a gente for estudar os preceitos, nós vamos levantar todas essas questões e debatê-los. Tá? E especialmente as nossas vidas nas cidades. O que vamos fazer com os pernilongos que transmitem as várias doenças? O que vamos fazer com os ratos? E as baratas? E as baratas? Zé? O que vamos fazer com eles? Ai, coitadinho, deixe viver, cadê os predadores naturais deles? Entendeu? Nós estamos tão fora de harmonia com a natureza que tem hora que temos que ser realistas. Tá? E tem níveis onde passa a ser ou eu ou aquela criatura. E quando isso passa para a questão humana, a legítima defesa, a sobrevivência. Exatamente. Ninguém tem a obrigação de simplesmente se entregar. Tá, pode me matar. Não. Nós temos o direito de nos defender. O importante nessas horas é de fazer com compaixão no coração. Sem raiva, sem violência, sem medo. Tá? De estar centrado. Enfim. Exato. Agora, a gente procura fazer o menor dano possível para se proteger. Mas se na situação... E se possível nem dano. Tá? E se possível nem dano. Se possível, mas nem sempre é possível. Claro. Entendeu? De certa forma, da forma que eu entendo a interpretação desses preceitos e do karma, tem uns que colocam que o que importa realmente é totalmente o que aconteceu. Se alguém morreu, não importa as intenções que tinha por trás, houve morte. O que importa é o resultado. Né? Esse é um aqui. O outro coloca, não. O resultado, o que aconteceu, não é tão importante. O que é importante é a intenção. Esse é o outro extremo. Eu sou mais meio do meio, que é a combinação dos dois. O andamento e o resultado. Isso, porque... Muito obrigada. Okay. Porque se eu tá, por exemplo, então vamos dizer, né, a gente percebe alguém armado que está... Eu menor, não consigo tomar muito. Isso, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou sensível ao café, se eu tomar um pouquinho já vai... Isso, ok. Não, mas ninguém vai te criticar se você acaba tomando só metade e leva o resto, né, embora. Mas, ok? Vai do sono pra ficar Ele fica elétrico. Tá bom. Tá bom. Sabe o quê?
Vai parar de falar. Isso. Aí tem zazen depois, né? Ela tem zazen. Tá bom? Ok. Bom, Tudo bem. tudo bem. Tudo bem. Tá legal. Ai, né? Muito bem, tá bom. Não, mas, bom, ok, esses também são assuntos que dá para a gente ficar horas e horas e horas e horas e horas. É muito gostoso o papo. Então, espero uma hora que faz curso de preceitos. Mas a gente até fugiu, né? Porque, na verdade, o que eu estava querendo trazer mais a questão da... se tornar rico com isso. Isso, exatamente, exatamente. E realmente... é a questão de fazer dinheiro. Isso. E realmente, como eu li ontem, realmente não aprova, o budismo não aprova a pessoa ficar rico negociando negociando com outras vidas, exatamente. Né? Então, quando está falando em emprego, sobrevivência, é preferível que trabalhe numa outra área, mas às vezes as situações é um emprego que a pessoa conseguiu. Sim, também a gente não pode falar que é a questão em si de matar o animal, porque afinal, né, como bem disse. Exato. E a gente tem, por exemplo, eu acho muito legal a relação respeitosa que outros povos chegaram a ter, né? Que quando tu tem que caçar o animal, ou mesmo se tu tem ele ali, tipo, quando tu mata com respeito. Isso. Não, inclusive, bom, ok. Grato, né? Isso, tá. Isso, isso Eu acho isso muito bonito, sabe? Sim. Não, e dentro desses contextos, se acredita, eu não vou discutir contra essa crença, não. Se acredita que o animal que aparece, que acaba sendo morto, é o animal que concordou em dar sua vida naquele momento. Eu fiquei chocada. É uma Primeira- coisa universal. Eu fiquei chocada a primeira vez que eu tive contato com isso. Mas eu me vi obrigada a aceitar que alguma realidade tem por trás disto. Isso foi na Índia, num templo de Kali. Outra hora eu conto, tá? Mas vamos voltar no nosso assunto de hoje, que não é esse, tá? Promessa é dívida. Sim, não, eu... Fiquei curioso. Não, não, eu me vi, como já comentamos, né? Não, mas isso. A gente Só uma percebe... respostinha rápida. É um acordo, então. Tá, é um acordo, Tá, não, beleza. tá? Só Não, pra matar a curiosidade nesse momento. eu não tenho a menor inibição de contar a história. Realmente, como surgiu um momento a gente falando que é no choque cultural que a gente percebe mais ainda o seu próprio cultural, a sua própria cultura, os condicionamentos culturais. Pá, esse foi um super choque cultural. Tá? Mas, então vamos seguindo. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso por enquanto. Essa parte já foi visto. Bom, a apresentação ao EFT deu para fazer, então eu vou ter que deixar o resto para vocês seguir em casa, tá? Se não, no próximo módulo a gente retoma, tá? Mas vamos para um outro ponto, que aí também vai pegar um ponto que foi levantado. Ok. Então, se lembra que eu falei de um tal de um desses gurus, palestrantes motivacionais, um tal de T. Harv Eker, que inclusive escreveu um livro que pode ser interessante para todo e qualquer um de vocês comprar, que é Os Segredos da Mente Milionária. Tá? O segredo da mente milionária? É isto. Eu comprei essa semana. É isto, tá? Legal. Tá? Leia, aplica,
como eu falei, eu acabei comprando o curso dele, né? Que ele montou, criou o curso de dinheiro e espiritualidade, tá? Mas antes dele desenvolver esse tipo de curso, ele fazia outros cursos, né? Onde ficar milionário em sei lá quanto tempo. E um era chamado Ultimate Life Makeover, tá? E nesse ele fez um questionário bastante interessante. Aqui. Ok. O que é makeover? Makeover. Refazer. Reforma. Transformação. Ok? Bom, então ele fala em 8 categorias de vida. Tá? Então, áreas da vida, aspectos da vida. Que eu não traduzi, né? As categorias de vida. Life categories. Dinheiro e finanças. Negócio ou carreira. Relacionamentos, família. Saúde, bem-estar. Recreação. Desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Ambiente pessoal, serviço e contribuição. Tá? Então, dinheiro e finanças, né? Exemplos, ter mais retornos em investimentos, ter propriedades, ter maior salário, ganhar mais, ter liberdade financeira, né? Negócios e carreira, começar um negócio, aumentar o lucro, vender o negócio, escrever um livro, palestrar para públicos grandes, carreira, receber promoção, encontrar um emprego que ama, tá? Relacionamentos, família, ter mais intimidade, ter mais tempo com os filhos, coisas assim. Saúde e bem-estar, perder peso, comer mais saudavelmente, recreação, divertimento, tirar férias, aprender esporte, né? Então, procurando dar exemplos, cada um. Então, novamente, eu recomendo que responda as perguntas numeradas no seu caderno e guarde essa folha, tá? Porque aí, escolhe uma categoria para essa aula e responda as seguintes perguntas. Aqui, a categoria é dinheiro e finanças. Vão me desculpar, mas é o tema do retiro. Então, cada um vai refletir sobre seu dinheiro e finanças. Ok? O que você realmente deseja na sua vida? Por que você deseja isto? Qual a dor de não ter ou não estar fazendo isso agora? Como será a sensação quando isso chegar à fruição? Por que não? Porque você não o tem já. O motivo pelo qual você não tem o que você deseja já. Visão geral de plano ou estratégia para conseguir ter o que deseja. Um primeiro passo que você pode fazer como parte do seu plano ou estratégia. Algo fácil e simples. Criar momento. Um passo por vez. Então, no exemplo que ele dá, é simplesmente fazer uma busca no Google por uma academia de ginástica. Esse seria o passo que dá para fazer hoje. Próximo passo seria ir visitar uma academia ou 2 academias. Terceiro passo seria escolher a academia, fazer a matrícula, entendeu? Então, os baby steps, passinhos de bebê. E declaração de compromisso, assumir o compromisso consigo mesmo, tá?
e decidir num prêmio para dar a si mesmo, se você completar seu primeiro passo até a hora comprometido. Gratificação imediata, seja bondoso consigo mesmo. Um dos grandes problemas de muitas pessoas é que elas não celebram as pequenas vitórias da vida. Né? Eu faço o que eu me coloquei a fazer e veio aquele, passou fazendo o dever. Não, fiz. Yeah! Celebra. Aprenda a celebrar. Agradeça a si mesmo pelo fato, eu fiz. Ok? Tá? E ele coloca, por fim, o acelerador. É quando faz prestação de contas, então, ou se comprometer também para o grupo, ou para uma pessoa. E com essa pessoa, ou com esse grupo, está dando relato, prestando contas. Como está indo o meu progresso em relação a esse meta? Ok? Aí, especialmente para o Fábio, entra a questão, o que você faria, por exemplo, com 60 mil por mês? Hoje? Uhum. Uma boa parte agora. Hoje. Uhum. Isso é motivação para você, de repente, ter 60 mil por mês? Não é mesmo. Exato. Então, se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo e estivesse sabendo que ia ter 60 mil por mês o resto da vida, o que você faria? Tudo igual. Não, aí eu penso em várias coisas que eu acho legal, assim. Criar uma escola, sabe, num formato que eu acho interessante para educar coisas que são importantes. Então, por que não se dá o direito de estar desde já pensando nisto? Em lugar de mantendo isso na lista do impossível. Porque mesmo as coisas que a gente nunca imaginava, não estava nem na mapa de possibilidades, de repente aparecem. O meu exemplo é a minha lua de mel. E meu marido me levou para lugares que eu nunca imaginei ir. Simplesmente não estava no meu mapa de possibilidades. Então, por que não se permitir a começar a sonhar? E olhar para os sonhos. Não no sentido de, é impossível, não vou conseguir nunca. Mas no sentido, nem como estava elogiando o grupo hoje. Estamos ficando a sangue que olha para a dificuldade e, não, alguma solução tem que ter. E vai atrás da solução. Então, de um lado, é olhar, né? Por que você não tem essa escola ainda? Por que você não está criando essa escola ainda? Arrumando dinheiro para ter essa escola ainda? Ou talvez não é exatamente essa escola. Então, o que é que está lá? Que você, se você pudesse fazer qualquer coisa, tivesse todos os recursos do mundo para fazer, o que seria? E começa a olhar para aquilo. E começa a planejar o primeiro passo. Tudo bem, hoje o foco está em cima do dinheiro. Mas o dinheiro é energia, é ferramenta para fazer coisas. Para realizar projetos. Ok? Podemos brincar?